noite a todos. Vou imitar aqui o querido coordenador de teologia e vou ler o brevíssimo texto que separei, até para não ser prolixo, não extrapolar esses 5 minutos, mas tentarei ser breve. Bom, o título da minha brevíssima apresentação é A Primazia da Teologia e a Literatura Canônica. Suscita pelo menos 3 perguntas fundamentais, às quais eu tentarei responder nesse diminuto tempo. Primeira pergunta: o que é teologia? Segunda pergunta: é legítimo falar sobre a primazia da teologia? E por fim, terceira e última pergunta: que tipo de relação existe entre a teologia e a literatura canônica? Em primeiro lugar, o que é teologia? Antes de qualquer coisa, deve-se dizer que a palavra teologia, que é a combinação de 2 palavras gregas, theos, Deus, e logia, a palavra, discurso ou estudo acerca de, esses elementos, esse termo, de uma forma geral, teologia, não é uma palavra que teve origem na Bíblia e muito menos e tão pouco no cristianismo. A palavra teologia é de origem pagã, de origem grega profana. Desde a antiguidade grega, o termo teologia, ele foi usado em 3 sentidos principais. Primeiro, no sentido mitológico, teologia significava ali, ou ele tinha um sentido de se referir a um discurso mítico, sendo usado como discurso mítico, no qual se fala dos deuses. Segundo, no sentido filosófico-cosmológico, e a partir, sobretudo, de Aristóteles, teologia passou a ser usado como equivalente à filosofia primeira ou metafísica. Em terceiro lugar, no sentido cultual público, teologia foi usado no sentido do que se diz dos deuses no culto oficial. Foi somente depois, entre os pais da igreja gregos, sobretudo Orígenes e Eusébio de Cesareia, que o termo grego teologia, ele passou a referir-se ao discurso sobre ou acerca de Deus. Então, com o decorrer dos séculos, teologia, em linhas gerais, e tendo em vista a perspectiva cristã e evangélica, é claro, passou a significar o estudo de Deus e do seu relacionamento com a sua criação, sobretudo a partir dos dados revelados nas Escrituras. Eu creio que nesse ponto sejam bem-vindos aqui, ou bem-vindas as palavras do teólogo católico holandês, já falecido, Henry Nouwen, que disse que a formação teológica é a descoberta gradual e muitas vezes dolorosa da incompreensibilidade de Deus, que é um paradoxo diante do que nós estamos tratando hoje aqui. Você pode ser competente em muitas coisas, diz Nouwen, mas você não pode ser competente em Deus. Essa fala do Nouwen, ela é muito importante, visto que ela chama a nossa atenção para o espírito humilde que o labor teológico requer, uma vez que jamais conseguiremos ser experts ou peritos em Deus. Podemos ser em várias coisas, mas jamais em Deus. Bem,